Muito boa tarde para você. Começou, já colocou até despertador, está começando Entre Família, um cantinho no seu sofá, no fone de ouvido, estamos juntos. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Cris. Boa tarde para você que nos recebe aí, onde você tá no tablet? Tá aí, ó, pelo ntplay.com, Facebook, né? Tô te pegando aí, viu? Esse negócio de ir no Facebook, aí daqui a pouco a pessoa te chama no Messenger, você quer sair daqui. Qualquer coisa você conecta lá no ntplay.com/ao vivo e assiste a gente aqui. Focado. Se tiver na TV, silencia os grupos. Nada de É igual ficar... trabalho de faculdade. Se você quiser com o Face aberto aqui... Não, vai perder, porque hoje o programa tá sensacional. Verdade, hoje... Tranquei aqui. Você quer que eu dou um... Porque geralmente te bate nas costas. Brincadeiras à parte, o assunto hoje é sério, Carol. É sério, hoje nós vamos falar sobre gagueira. Gagueira. Já pensou? Aquela trancada na sílaba. São muitas pessoas, parece que a gente não tem, né, esse momento e tal, com esse tipo de problema, né? Mas as pessoas sofrem disso aí. Agora tem gente que é assim, olha, é gago, mas na hora de cantar, canta bem. Pois é, gente. Hoje a gente tem uma fonoaudióloga, vai ter que explicar isso pra gente. Canta e depois quando vai falar por quê. Tem uma questão emocional envolvida. Será? E outra, como a gente lida com a pessoa que tem esse problema? Será que a gente completa a frase para ela? É falta de educação? Tem que esperar tem que esperar o processo se complementar e tal. Informação para tirar também o preconceito, viu? Exatamente. Porque tem gente, inclusive, temos uma história fantástica de alguém que superou e hoje dá curso de oratória. Opa! Dá curso de oratória e hoje nós vamos aprender, porque também vai dar dicas, né? Verdade. Hoje, um trava-língua para Carol. Hoje vai ser o dia, rapaz do céu. Não, vamos fazer o seguinte, nem pensa, calma. A gente vai de informação agora. Vamos. Depois vai ter trava-língua ainda hoje. Roda a vinheta. Seguimos aqui falando sobre a Covid-19 aí em todo o Brasil e no mundo, viu? Porque hoje nós vamos para o Chile e quem está online aqui com a gente é o enfermeiro Jairo Bravo. Boa tarde, Jairo. Seja bem-vindo aqui ao Entre Família. Oi, boa tarde, muito obrigado. Boa tarde. Olha, Jairo, nós vamos aqui fazer um teste de espanhol e você de português aí. Vai virar um portunhol espanhol, você falando devagar, a gente vai conseguir entender. Jairo, conta um pouco aí pra gente como é que tá essa experiência aí de viver a pandemia e o isolamento na região onde você está. Bom, primeiro deixe-me pedir desculpa a pessoa que não entenda que quando eu falo, eu sou argentino, aprendi a falar português colportando lá na Criciúma, em estado de Santa Catarina. Eu aprendi muito rápido, porque em 3 meses tive que aprender a falar, então, bom, vamos lá. Eu estou aqui no Chillán, na Universidade Adventista do Chile. Eu estou como missionário aqui, me desempenho como enfermeiro a pessoal e aos alunos internos também, que moram aqui. Agora somente temos 18, 20 alunos internos. Os demais foram todos embora para sua casa, então estamos com um pouco menos de trabalho. Assim que, bom, essa é nossa situação aqui. Para contar-lhes um pouquinho, em Chillán, a cidade de Chillán fica aqui pertinho, a 12, 13 quilômetros mais ou menos. Nessa cidade, quando chegou o vírus aqui ao Chile, foi a primeira cidade contagiada. Foi a segunda, perdão. A segunda cidade, né, que sofreu o contágio da Covid-19. Exatamente. E nas poucas semanas, primeira e segunda semana, foi a cidade que mais contágios tive em todo o Chile. Tinha uns 100, 200 contágios, mais ou menos, em toda a cidade. Depois, esses contágios foram se mudando para Santiago do Chile, para o sul, para o norte. E, bom, agora está em terça ou quarta cidade mais contagiada. E a primeira é Santiago do Chile, que é a capital. E quais os procedimentos de segurança? O nosso tempo aqui é curto, mas eu queria que você resumisse aí, falasse para a gente o que vocês estão fazendo para diminuir esse processo. Eu percebi aqui que são 3.000 contágios só na cidade de Chillán, né? Exatamente. Só na cidade de Chillán temos 3.000 contágios. Hoje em dia, até as 9 da manhã, tínhamos 113 contagiados em todo o Chile. É muito. E as principais medidas de segurança, por exemplo, aqui na universidade temos 2 entradas ao campus da universidade
nas duas sentadas se está controlando a temperatura e também se está exigindo que o pessoal que entra e que sai tenha tapa-boca ou barbilho. As máscaras, né? A máscara, exatamente. E também a atividade do pessoal aqui se está restringindo somente à atividade essencial. Somente para a atividade também, mais importante. E para diminuir também, né, Jair, o movimento dentro da universidade, né? Jair, muito obrigada. O nosso tempo acabou, é bem curtinho, mas eu agradeço pelas informações que você passou aqui para a gente. Muito obrigada. Tá bom. Obrigado a vocês. Um grande abraço. Tchau, tchau. Falou aqui com a gente Jair Bravo, né? Ele é enfermeiro, mora no Chile, e esta foi a primeira cidade a ser contagiada com a Covid-19. Ainda tem muitos casos, eles estão recebendo ali um número restrito de pessoas ali na Universidade Adventista, ali naquela região. Atualmente é a terceira cidade mais contagiada de todo o Chile. Mas estamos aí lidando com todos esses processos com muita segurança, distanciamento e higiene, e também cuidando uns dos outros, né? Cada um usando sua máscara e mantendo aí o distanciamento. Olha só a gagueira, viu? Olha lá, ó. E esse é o tema, inclusive, do tema de hoje, viu? Do programa de hoje. Estamos falando aqui de gagueira. Será que é emocional? Será que fica nervosa? E você? Como é que você lida com esse processo? Logo depois do intervalo, eu vou te passar um número para você contribuir aqui com a gente. Vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Muito bem, estamos de volta. E aí, meus queridos, você viu que, né, todo mundo dá uma paradinha, a Carol já... Respira. E outra, mas a questão é o seguinte, a gente vai inclusive calcular, será que tudo tem a ver com a gagueira? Tem a questão seguinte, tem pessoas que estão formando agora, um exemplo, em casa está uma maravilha, treina aquele trabalho, fala com o espelho, chega na frente da professora, dos alunos, não sai. Mas tem alguns exercícios, viu? E olha, quando eu venho pra cá sem fazer exercícios, é isso aí, ó, a língua começa a travar, embolar uma coisa do outro. Vamos ter dicas inclusive, aqui. Inclusive, eu sou prova viva de que ela faz exercício. É levantamento de garfo, que ela come aqui, ó. Ó. E aí, conforme você vai mastigando, dependendo do que é, vou comer uma maçã, vou comer um negócio. Aí o negócio já vai... Mas aqui, você de casa aí, ó, vai poder fazer esse exercício e, inclusive, tirar suas dúvidas com a nossa fono, né, Carol? Opa, pode mandar aí sua pergunta, tá? 0 operadora 12 98315 0249. Já era para ter colocado ali, adicionado, entre família, jogar no grupo, tá? Mas tudo bem, vai lá. Esse é o momento. Pega o celular e envie suas dúvidas agora. Fonoaudiólogo, consulta grátis aqui esse programa no plano aqui de saúde entre família. É de graça. Vamos lá conhecer aqui. Para mim é um nome conhecido, né? Que é o nome da minha esposa, não vou errar jamais. Aqui é Silvia. Isso mesmo. Silvia aqui, fonoaudióloga, e hoje vai trazer aqui pra gente informações importantes pra gente se livrar da gagueira, né? Exatamente. Gaguejar, todo mundo gagueja, pode ficar tranquila, tá bom? Tá tranquilo, tá tudo bem comigo? Tudo bem. Então eu tá. também gaguejo. Existem várias formas da gagueira se manifestar. Então, existe um grau, né, que a gente calcula, nós profissionais calculamos para averiguar se é uma gagueira que foge, né, dos padrões, né, de saúde, né, ou se está dentro. Nós estamos dentro. Então, nós temos hesitações, circunlocuções, pausas, às vezes a dicção, né? Dá aquela embolada no meio do caminho. Aquela travada, né? Normal. Isso acontece, somos humanos e isso faz parte da comunicação. A pausa faz parte, né? A gente pensa muito na gagueira e fala que é uma pausa. Mas a pausa é necessária, tem que fazer um bom uso da pausa para conseguir expressar bem uma ideia, senão fica até uma fala monótona, né? Mas a gagueira, na verdade, a gente tem vários tipos de gagueira, tá? A que a gente mais conhece é a que é chamada de gagueira do desenvolvimento, que aparece principalmente em crianças, né? Começa sempre com as crianças a partir dos 3 anos de idade até os 7, mais ou menos. Mas é importante que sempre quando se suspeite que tem gagueira, se procure o fonoaudiólogo, porque existe um diagnóstico diferencial. Então, a gente tem a gagueira que realmente deve ser tratada, e tem uma outra gagueira que a gente chama de gagueira normal do desenvolvimento, que muitos de nós temos e que passa sozinha, e que se caracteriza principalmente por hesitações. Quando eu falo,
é uma espécie... Puxando na memória, né? Exatamente, né? Você está ali naquela busca, é uma hesitação, é uma espécie de disfluência, mas que está dentro da normalidade. Quanto antes a gente buscar ajuda para esse processo, então é melhor, né? É muito melhor. Agora, quem buscou ajuda, Cris, e você falou logo no início do programa, é o nosso personagem que vai falar aqui pra gente, hein? O Pedro, ele está com a gente agora aqui. Pedro, seja muito bem-vindo ao Entre Família. Agora, inclusive, está aí sorridente. Pedro, conta pra gente aí como é que foi essa questão toda de dar aquela gaguejada, de superar e hoje trabalhar numa área de comunicação, um exemplo de superação. Boa tarde. Bem, gente, boa tarde, obrigado pelo convite. Estava pensando aqui que se isso fosse há 9 anos, eu ia estar em cima desse telhado, ou dessa mesa, ou correndo, ou fugindo, com uma insônia e com uma taquicardia gigantesca, porque era o meu maior pavor. Com 4 anos de idade, eu fiquei gago, e dos 4 até os 24, foi uma busca por me comunicar. Eu tive mais de 6 fonos, inclusive quero fazer o meu grande agradecimento público aqui a todas as pessoas que são fonos, que me ajudaram muito, e realmente chegou uma hora que com 23 anos eu não mais estava vendo melhorias, e algumas melhorias que eu tinha conseguido até os meus 16, elas acabaram sumindo e eu fui voltando a gaguejar mais e mais, até que eu tive uma ideia de uma coragem de enfrentar esse medo. Eu topei fazer um curso de oratória e me expor realmente junto com esse meu medo aqui em Brasília, e depois desse curso foram dias muito dolorosos para mim, mas ao mesmo tempo foram dias muito bons, porque eu peguei o meu medo, botei no bolso e falei, vamos embora. E aí depois daquele dia eu passei a me apaixonar pela área, fiz mais de outros 10 cursos na área, fiz formação de coach, fiz formação de mentor, de facilitador, de palestrante, de treinador. Fui lá para a Hungria, pelo Ciências Sem Fronteiras, morei lá durante 1 ano. E aí, nesse tempo, eu cheguei lá e eu tinha um sonho de já voltar de lá fluente, porque eu ia só falar na língua inglesa lá. E eu lembrava que aqui, quando eu falava na língua inglesa, eu não gaguejava. Só que eu cheguei lá e fiquei gago em inglês. Tudo aquilo que eu já havia aprendido foi por água abaixo, eu fiquei gago em inglês. Eu tive que ter uma outra estratégia. Eu criei um grupo de amigos e de colegas lá da universidade que tinham esse mesmo objetivo que eu, falar melhor. E ali nascia o que eu chamei de Instituto Practice Speech. A gente passava ali durante 6 meses, semanalmente, se encontrando para treinar essas apresentações. 1 ano depois eu volto para cá e começo a pegar tudo isso que eu aprendi, que eu pratiquei, e começo a dar cursos pequenos lá na UNB, onde eu fiz a minha formação como engenheiro de redes. E ali eu fui levando, esperei formar. Em 2016 eu formo, estou trabalhando numa empresa, mas eu escolho realmente focar no meu propósito, nessa minha missão. E desde 2017, foram 3 anos e meio como Instituto Verbalize. Eu transformo essa dor em um método chamado Método Verbalize, e vem o nome da empresa. E aí a gente hoje são 3 anos e meio, temos mais de 11 professores. Eu também dou aula, inclusive dar aula ainda é o meu maior remédio. Se eu não dou aula, eu já gaguejo de novo. Então, eu amo ensinar, amo realmente falar do que eu sei. E foram 6.000 pessoas ajudadas, e a gente está nessa busca de ajudar mais e mais, e daqui a pouco estamos lançando um novo curso chamado Fluencialize, que é um curso realmente focado só para gagueira. E aí a minha paixão vai realmente se consolidar trabalhando com essas pessoas que tanto precisam. Sensacional, a gente percebe que você transformou, né, um problema em oportunidades, né? Porque você extravasou esse processo, né? Além de você crescer muito com tudo isso, né? E agora está aí falando, né? Inglês, em português, fluente, sem gagueira, né? Sem nada disso, você alcançou, né? Você
transformou esse processo para que outras pessoas tivessem essa oportunidade. Agora, quem está assistindo, né, pode falar assim, olha, mas eu sofro desse problema e para mim não dá, eu já fui em fono, fiz isso, fiz aquilo. Você acha que todas as pessoas vão conseguir encarar o problema ou algumas pessoas precisam realmente de uma ajuda, quem sabe também uma psicoterapia, enfim? Legal, Carol. Muito pertinente a sua pergunta, porque realmente existem muitos métodos. Existe a fono, existe a psicoterapia, hipnose, existe meditação também que realmente ajuda muito. Então, eu acredito que é válido testarmos todos, porque realmente não tem cura. A gente vai precisar ficar dia a dia lutando e meio que limpando essa sujeira que vai se acumulando. Agora, depois que realmente alguém tenta todas essas possibilidades, na minha concepção, o que funcionou para mim, o que eu acredito, é na exposição. É no falar em público, é no fazer lives, é em realmente alguém trabalhar com algo que force ele a falar, para que ele continue treinando diariamente. No meu caso, eu escolhi dar aula. Então, dar aula para mim é o meu remédio. Eu tenho um aluno que é o Diego, ele trabalha numa empresa de marketing digital e ele tem que fazer vídeos, por exemplo, para o YouTube. Então, ele está ali treinando diariamente. Então, na minha concepção, a exposição, enfrentar o medo, não ter medo de realmente falar com ninguém, falar com seu chefe, falar com a tua equipe, sabe? Realmente Pedro, conversar. fazer o que você está fazendo agora. Olha o desafio que você está fazendo. Olhando para trás, agora você está na TV falando com todo mundo. Eu sei que a gente até queria conhecer um pouquinho mais a sua história, mas olha, já foi espetacular. Um grande abraço. Uma coisa é você ficar gago em português. Curou, aí ficou gaguejando em inglês. Curou também. Olha, o método, você pode estar em casa agora falando, funcionou 2 vezes com o Pedro aqui, vai dar tudo certo. Agora, Pedro, faz o seguinte, para quem está em casa agora, porque a gente tem tanta coisa ruim na televisão e uma história fantástica como essa tem que ter acesso. Então fala pra gente as tuas redes sociais, para quem está em casa, até acompanhar, buscar mais informações, ficou com aquele gostinho na boca, fala pra gente aí. Show, legal, obrigado. Então, o nosso site é o institutoverbalize.com, institutoverbalize.com, nosso Instagram também, Instituto Verbalize, Facebook, Instituto Verbalize, temos canal do YouTube também, temos mais de 200 vídeos, Instituto Verbalize também. A gente tem também, esqueci de algum, LinkedIn, temos também nossas redes sociais no LinkedIn, sempre Instituto Verbalize. A minha rede pessoal é o Elou Pedro, no Instagram, então é H-E-L-O-U, é o meu sobrenome, H-E-L-O-U Pedro. Eu agradeço aqui publicamente ao meu sócio, Diogo Póvoa, também, que sem ele, com certeza, não teria sido possível. Quem quiser segui-lo também é o Diogo Póvoa, no Instagram. Diogo Póvoa, P-O-V-O-A. Essas são as nossas redes sociais. Perfeito. Muito obrigada, Pedro, por compartilhar a sua experiência com a gente, viu? Um sucesso para você. Obrigado pelo convite. Satisfação. Até mais. Até mais. Olha, agora nós vamos para um breve intervalo. Não gagueja, não. Você está querendo já mudar de canal, né? Para com isso, hein? Fique aí. É rapidinho, voltamos já já. Muito bem, estamos de volta aprendendo um pouquinho, né, sobre essa questão da comunicação, é tão importante, a gente fala tanto aqui em todos os quesitos da família, comunicação, seja em casa, no trabalho, enfim. E agora, você de casa também se reinventou, precisa fazer aquele negócio, não precisa deixar a peteca cair, de repente começou a vender algumas coisinhas, onde você se comunica, que é o WhatsApp. Agora é o seguinte, Cris, eu sou cliente, e me mandaram uma fotinho do produto, aí quando foram me entregar em casa, não era. Será que tem legislação para isso? Como é que funciona essa questão de receber, vender pelo WhatsApp? Olha, continua, faça certo, mas aqui você vai ter informação de quem que você está com saudade. Olha uma dica, olha aqui. Bigode de Ouro está de volta. Que sonha as cornetas aqui no nosso programa. Dori Bucou, o nosso advogado aqui. Dori, seja muito bem-vindo ao Entre Família. Que saudade, meu querido. Epa, estamos juntos aí. Cadê a Carolzinha? Carolzinha está sentada aqui, já está falando o seguinte, olha, a gente vai falar agora ao vivo para você.
Você andou mandando um doce para nossa diretora Patrícia, a propaganda foi longe, tá todo mundo aqui meio que... Eu quero. Já a gente vai fazer alguns recursos jurídicos para poder ter acesso a esse doce aí, mas é pano para outro dia. Agora vamos então, essas negociatas agora, Dori, você sabe que às vezes a economia não pode parar, distanciamento social, e o povo achou uma forma aí, que é o WhatsApp, para poder fazer. Que bacana poder se comunicar e tal. Legal. Mas, um exemplo, vou para a primeira pergunta. No WhatsApp veio para mim um catálogo muito bonito e tal, de frutas deliciosas, lindas, e de repente aquela foto, né, daquela fruta brilhosa não chegou. Chegou aqui uma frutinha meio murchinha e tal. E agora? Existe legislação para essa negociação no WhatsApp, por exemplo? Existe. Aliás, até em casa a gente adotou essa sistemática de se solicitar pelo WhatsApp. Tem a feirinha e é uma senhora que faz produtos, né, e a entrega, tudo orgânico. Ela manda para você durante a semana, segunda-feira, e vai entregar na quinta-feira. E tem as fotos dos produtos. E vem de acordo. Agora, 2 vezes aconteceu que não vieram o que nós pedimos. A Ieda pediu aquele chamado ovo de codorna cozido e veio ele em casca. E pediu também uma chamada mexerica, mas veio uma situação que não era aquela ponca. Bom, o que ela fez? Ligamos, ela falou, não tem problema, depois eu mando entregar para o senhor mais tarde. E aí veio a condução e trouxe. Isso chama-se oferta, é o artigo 35. O que foi prometido tem que ser entregue. Agora, é muito importante isso, você colocou uma questão muito legal. Dá uma printada, né? Dá uma foto daquela imagem que tem, guarda, porque como tudo é muito tecnológico, digital, daqui a pouco, por um engano, você apagou aquelas conversas. Você guardou naquela galeria. Então, olha, minha senhora, a senhora prometeu isso e a senhora entregou aquilo. E aí você pode reclamar. Agora, Dori, você falando aí, a gente tem uma condição bipartite, né, que fala nessa questão legislativa, de lá e de cá, né, popularmente. A gente vê agora, nem é a nossa pauta aqui, mas a gente vê no cenário político, eu estou com a conversa X, eu estou com a conversa... E essa negociação, essa conversa no WhatsApp, ela é segura? Até que ponto isso eu posso ter confiança em conversar sobre um exemplo, sobre uma questão jurídica, algo da família? O WhatsApp hoje, ou enfim, as redes sociais têm uma segurança? Eu posso ficar seguro? Como é que funciona? Não, Cris, colocou um tema importante. Pessoal de casa, não confie plenamente na tecnologia. Nessa semana agora, uma amiga minha, advogada, ela recebeu uma solicitação de um amigo dela, de um pedido de empréstimo em dinheiro. E ela passou esse dinheiro colocando sua conta. Cris, mais de 3.000 situações em que mandaram para os contatos dela. Eu, inclusive, até recebi um pedido de empréstimo dela, estranhei, não fiz nada. Eu liguei para ela, o telefone dela já estava bloqueado. Resumindo, teve que ir lá na loja da Vivo, trocar o celular, trocar o número, fazer todo o aviso para todo mundo. Então, existem as entrevistas, audiências, envio de documentos, mas hoje em dia não é muito fácil você acreditar que aquela pessoa do lado de lá está recebendo. Você deve ter ouvido falar até das lives falsas que o coitado do consumidor estava assistindo o seu ídolo, né, um sertanejo, por exemplo, e aquele chamado QR Code que aparecia lá, ele pegou e mandou para aquele QR Code. Era falso, rapaz. Então, a live existia, só que o dinheiro não estava indo para as entidades. Pandemia, o cidadão sem emprego, passando necessidade, ainda tem um picareta que aparece com essa má fé, com esse dolo enorme de enganar as pessoas. Isso é um pecado. Que coisa. Muito bem. Você de casa agora pergunta também. Olha, Dori, eu estou adorando, eu gosto demais dessa questão de não precisar ir na feira e tal, receber pelo WhatsApp. Agora a pergunta é o seguinte, pode ser cobrado a mais por isso, por esse serviço? Por quê? A pessoa está levando, tem uma questão de ter um atendimento pelo WhatsApp. Eu posso cobrar mais? Pode ter um acréscimo esse tipo de serviço, Dori? Pode, Cris, mas tem que avisar primeiro. Se você não avisar, fica complicado você chegar lá na hora e falar, é o seguinte, é tanto. Ué, mas e a taxa de entrega é tanto? Mas que taxa? Ninguém me falou. A informação é direito do consumidor. Ela tem que ser clara,
específica, precisa e antecipada. Eu vou lhe entregar. O senhor mora onde? Ah, eu moro em tal lugar. Ah, esse é um outro perímetro, não é urbano, já é um perímetro rural, é uma outra cidade e tal. Isso deve ter um aviso para que, não chegando lá, a pessoa seja surpreendida com o valor. E outra coisa, muito cuidado. Existem algumas pessoas também de má fé que estão levando uma outra máquina de cartão, não é a máquina de cartão da empresa, ele pega e põe a dele, diz que a da empresa quebrou, esconde o visor, mas pode passar aqui mesmo. Vai o dinheiro para a conta do cara, do vigarista. Hoje em dia está muito complicado, tem a facilidade, mas eles estão criando embaraços e dificuldades. Dori, que coisa te receber aqui. Olha, eu gostaria muito, pessoal, para matar a saudade, te encontrar nas redes sociais, mas eu gostaria que você falasse das redes sociais abraçado no Dorizinho que está aqui no canto. Olha esse bigode aqui. É o Dori Júnior. O que está acontecendo aqui do lado? Olha aí, rapaz. É o Dori Júnior. Esse aqui? É. É o Dori Júnior? É. Aí, Dori, como é que o pessoal faz para te encontrar nas redes sociais? Qual o telefone do Dori aí, esse expert da informação do consumidor? Vamos lá. Aquele velho WhatsApp, né? Estamos falando dele, WhatsApp. 11 999 99 10 90. E Dori Bucco, que está aqui embaixo, ó, agora eu estou enxergando, está aqui, ó. Colocando lá, você pode mandar seus questionamentos e até observar o que nós estamos já dando de orientação. Infelizmente, Cris e Carolzinha, vamos ver se conseguimos falar semana que vem sobre os golpes tanto digitais quanto presenciais. Não deixe ninguém entrar na sua casa sem você ter solicitado. Isso é um item, eles estão assaltando as pessoas. Dori Bucco, um grande abraço aqui. Você é de casa como sempre. Mande um abraço para essa família bonita e guarde o doce da Patrícia que vai dar tudo certo, tá bom? Um abraço. Bom, pode deixar, vou comprar um balde, não é um pote, um balde. Tá bom. Tchau, tchau. Vamos sentando aqui na nossa sala. E ele pode comprar, pode me dar que eu entrego para a Patrícia. Tranquilo, tranquilo. É que esse negócio do frete não deu certo. Eu tinha 2 vidros de mel para dar para Carol, eu peguei para mim. Difícil. Mas hoje nós falamos, olha só, é hoje, hein? É hoje que eu estou nesse processo aqui. Eu não estou ensaiando não, viu? Hoje estamos falando sobre gagueira. Temos que falar com calma para não gaguejar, tá? Estamos falando sobre gagueira e temos aqui uma fonoaudióloga. Imagina, uma profissional especialista para tirar todas as suas dúvidas. Tá mandando aí pra gente? 0 operadora 12 98315 0249 e nós estamos aqui para te responder, viu? E o povo segue falando e a gente comentando aqui esse assunto importante. Cris. Verdade. Agora uma questão é a seguinte, assim, ó, já vou colocar agora porque eu tenho muita curiosidade. A questão toda é o seguinte, ó. Canta bem quando fala, muda. Pois é. Ai, ai, ai. Vamos fazer o seguinte, já já a gente inclusive vai ter um VT que vai explicar, mas eu gostaria dessa explicação aqui da doutora Silvia. Muito bem, vamos lá. Por que ele canta normalmente e na hora de falar ele começa a gaguejar? E outra, isso é recorrente. Isso é o que acontece mesmo, é normal que isso aconteça. Os processos cerebrais para a fala, né, os caminhos, né, a neuroplasticidade, né, os neurônios conversando entre si, para falar existe um caminho, para cantar é outro. Então, o hemisfério direito, o hemisfério cerebral direito, ele participa muito na hora de cantar, né, quando a gente faz o canto. Já a fala também exige que a gente pense, que a gente elabore uma mensagem, né, que a gente construa, não é uma mensagem que já está previamente ali estabelecida. Então, por isso. É mais complexo, então. São 2 muito caminhos. Mais complexo. E o que acontece? A gagueira, a causa, ela é orgânica. É um problema neurológico mínimo, tá? Quando a gente fala problema neurológico, às vezes parece. Não, é uma alteração, mas é tão pequena que antigamente se confundia muito. É uma causa psicológica. Não, é uma questão orgânica. Mas justamente, no caso da pessoa que tem gagueira, ela está com um problema nessa área cerebral específica para a fala, mas não tem nenhum problema na área cerebral que é responsável pelo canto. Então, por ser uma questão neurológica, por ser uma questão orgânica, melhor dizendo, então tem que ser trabalhada de acordo. Evidentemente
que os fatores emocionais, os fatores psicológicos, em tudo, né, eles vão influenciar. Doutora, eu só tirou uma dúvida. Aqueles testes que eles fazem para ver se funciona os dois lados. Uma vez fizeram um teste comigo que você girava uma mão para um lado e girava a mão para o outro. Eu não tenho dificuldade nenhuma, e falaram dessa questão. E até porque eu toco violão com a direita, chuto com essa perna como com a outra. Aí falaram que eu teria uma facilidade. Isso é real ou é mito? Os hemisférios. É meio ambidestro. Isso, ambidestros. Que eu vou... Você tem mais facilidade de coordenação, né? Os seus dois hemisférios, eles trabalham parecidos, né? Eles, assim, o seu hemisfério oposto, ele também consegue realizar algumas funções que não lhe caberiam, né? Mas com treino isso também se consegue, né? Mas tem gente que não, né? Tem características que são únicas, né? Ser destro ou não são características individuais, ou ambidestro, né? Mas é legal, né? A gente trabalhar até para... Todas as áreas possíveis, né? Sempre. Logo no início da nossa conversa, você estava falando da importância de a gente buscar ajuda logo na infância, né? E é sobre isso que nós vamos ver agora aqui um VT. A Pamela Meirelles foi atrás de uma profissional que vai tirar dúvidas em relação à gagueira na infância. Pode rodar. A gagueira é uma alteração na fluência de fala. Então, o que é essa fluência de fala? A fluência de fala é o que eu tenho aí de movimento contínuo de fala. Então, é uma fala que não tem rupturas, que não tem hesitações, onde a informação ela é passada de forma clara. Eu não tenho nenhum distrator aí roubando a atenção da informação que eu estou passando. Pode acontecer sim na infância. Geralmente, a gagueira ela surge na infância, mas a gente tem aí diferenças dentro desse processo. A gente tem aí alguns parâmetros de idade. Então, a gagueira na infância ela vai permear dos 2 aos 6 anos. Quanto mais nova essa criança desenvolver essa disfluência, menos risco ela tem para a gagueira. A gagueira não tem uma única causa, né? A causa dela é multifatorial. Hoje a gente sabe que ela tem um componente neurológico, ela é uma alteração aí neurológica, e você tem as questões genéticas permeando isso, né? Então 70% dos casos tem componentes genéticos. Não só a questão genética determina isso, então você tem fatores sociais, emocionais. Então, às vezes, a forma como a família aborda essa criança, ela pode piorar a qualidade dessa fala e até mesmo instalar um problema em definitivo. A gagueira que surge na infância, o que acontece? Nessa primeira infância, nós temos aí a neuroplasticidade. Então, é um cérebro que ainda está em formação e amadurecimento. Então, toda a terapia que é realizada nessa faixa etária aí, dentro dos 6 anos, dos 7 anos, tem um prognóstico bom para remissão total dessa gagueira. Quando ela persiste, pode ser que ela continue na fase adulta, tá? Mas a gente consegue sim, com tratamento individualizado, especializado, a reemissão desse processo. Geralmente, os pais, como é que eles conseguem auxiliar essa criança? A primeira coisa é o acolhimento dessa criança, entender que isso é uma condição de fala dessa criança e que precisa ser respeitado. Na grande maioria, o que os pais acabam fazendo? Pedindo para que essa criança pare, respire, fale novamente. E a gente tem que entender que a fala não é produzida dessa forma. Então, quando eu estou me comunicando, eu estou organizando aqui o meu discurso, eu estou preocupada com as minhas ideias. Mas eu não estou pensando o que acontece aqui, como eu estou movimentando lábio, língua, bochecha para fazer a produção de determinados sons. Isso não existe. Então, você tira o fluxo natural da fala. Então, é errado esse tipo de orientação. Então, o importante é acolher essa criança, deixar o tempo necessário para que ela fale, mesmo que isso seja um pouco mais demorado, não falar pela criança. Então, assim, o que é importante frisar? Então, os pais perceberam que tem uma alteração de fala daquela criança. Aquilo está chamando atenção, é importante procurar a ajuda de um fonoaudiólogo especializado em fluência, porque ele vai dar as orientações necessárias para poder lidar com essa criança e até mesmo fazer essa investigação, para saber se essa criança está aí dentro de um grupo de risco, sim ou não. Se isso faz parte, fazer parte do desenvolvimento dela. Não significa que a criança, nessa fase inicial de 3 anos, ela vai prontamente para o processo terapêutico. Então, o profissional ele vai avaliar. O importante é que essa criança esteja assistida. Muito bem. Olha aí a importância, né, de você estar atenta como mãe, como pai, nesses primeiros passos aí, ajudando. Porque eu digo para você, Carol, para você de casa, a mamãe quer que o filho fale, quer mostrar para a vovó e tal. E às vezes essa ansiedade toda passa para a criança também.
E olha só, mas o que está passando para a gente agora aqui é a sua informação. Continua mandando a sua pergunta, especialista sentado aí. DDD 12 983 15 0249 e a sua pergunta na tela. Tá vindo de onde aí, Carol? Olha a Eva falando. Meu marido é gago desde criança. Diz que ele tinha um tio que era gago. Neste caso, a causa pode ser genética ou hereditária, né? Existe cura para gagueira? Não existe cura, mas existe tratamento. Para isso que nós estamos aí, os fonoaudiólogos, tá? Existe tratamento, em muitos casos é efetivo. Você pode até deixar desapercebido dependendo do grau da gagueira, certo? Então, o fator hereditário existe, sim, com certeza, é uma das causas, o fator genético, né? E tem fatores que podem prejudicar ainda mais. Por exemplo, se a pessoa respira muito pela boca, se a musculatura, então, em consequência, é muito flácida, o que me dificulta articular bem os sons da fala. Existem formas da gente conseguir minimizar a gagueira, até a nossa, até nós que também gaguejamos, né? Talvez não de uma forma que prejudique a nossa comunicação, mas tem algumas estratégias. Por exemplo, falar devagar. Então, quando você estiver encrencando para falar alguma coisa, você diminui a velocidade. Levemente a velocidade. Slow motion. Exatamente. E também, outra dica é falar mais baixo. Quem fala muito alto acaba tensionando mais a região da laringe e acaba desencadeando mais a gagueira. E articular, ou seja, mexer bem a boca para falar. Não precisa exagerar assim, porque aí você vai chamar a atenção de outra maneira. Né? Fala assim, tá com um probleminha essa pessoa aí. Não, tô fazendo alguns testes, porque a minha fonoaudióloga me deu dicas. Calma, você tá pegando essas dicas também, né? Muito bem, continue aí com a gente, tá? Envie suas perguntas, daqui a pouquinho nós já voltamos. Você sabe que esse intervalo é super rápido, sai daí não, a gente já volta. De volta com Entre Família. Olha, hoje falando sobre a gagueira, essa dificuldade que muitas vezes algumas pessoas têm de tornar a comunicação mais clara, eficaz. E às vezes você está me perguntando aí, né? Está se perguntando, Carol, eu não tenho problema de gagueira. Falo um português correto. Eu utilizo todas as palavras, mas quando eu falo para essas crianças aqui na minha casa, olha, pega esses brinquedos do chão. Entra por um ouvido e sai pelo outro. Eu não sei. Parece que eu estou falando uma outra língua. Eu sei, minha filha. Em casa é a mesma coisa, você acha que não? Tá difícil comunicar com o marido? Ele nem te escuta. Ó, vamos falar o seguinte. Vamos mudar essa realidade aí. Tem uma dica para você, viu? Vamos falar sobre alguns problemas e dilemas da vida familiar aqui, ó. Através de um curso bíblico em formato de revista que leva o nome do programa, é o Entre Família. E ele vai de graça, viu? Aqui tem temas como comunicação do casal, educação dos filhos. E se as emoções são venenosas, ali envolvidos, olha, ele não me dá a senha do celular, estou com dificuldade. Ontem nós falamos de casamentos, viu? Você está com dificuldade em relação ao casamento? Você pode buscar depois esse programa no ntplay.com, tá? Mas agora, o que você vai anotar aqui é o número para pedir essa revista de graça, menina. É de graça aqui. Pega esse telefone. 0 operadora 12 2127 3121 para você pedir pelo telefone. Tá mais fácil o WhatsApp aí na mão? Também pode. 0 operadora 12 98 100 14 25. Isso aqui você não pode perder tempo. Cris, você já pensou? Um negócio que vai de graça para sua casa, que vai mudar a realidade da sua família. Você perderia tempo? Com certeza não, a gente pede a sua revista aí, que coisa. Aproveita também, olha, é só presente hoje, até a doutora tá aqui, ó, sentadinha aí, fonoaudióloga, manda pra gente a sua pergunta no 12983150249. E olha só, gente, a gente já descobriu aqui que pode ser hereditário também, que não tem cura, mas tem tratamento. Por que ele fala mais travado e canta? A questão aqui são dois caminhos diferentes. Agora a questão é o seguinte, doutora, existe a gagueira circunstancial, aquela que eu estou falando muito bem em casa. Eu tenho que hoje apresentar o meu trabalho da faculdade, mas eu entrei ali na porta da sala de aula, enrolou. Não consigo. Essa gagueira circunstancial. Eu inventei esse termo agora aqui, né? Eu achei muito interessante. Percebi. Eu percebi, inclusive, anotei. Inclusive. Eu diria que a gagueira ela é circunstancial, você nunca sabe quando ela vai aparecer. Mas quando você está numa situação de estresse, a chance é maior. Se você tem uma predisposição a ter gagueira, né, você nasceu com isso, às vezes está até guardadinho lá dentro de você, aí você tem uma vida plácida, né, sem pandemias, sem problemas, né?
Então, o que acontece? Talvez até nunca apareça, né? Agora, é muito comum, você tem essa gagueira, tá lá, guardadinha, e aí um fator emocional desencadeia. A causa é orgânica, mas fatores emocionais podem desencadear. E sim, geralmente são situações de maior estresse que vão desencadear essa gagueira. Por isso, numa situação como essas, é comum a gente gaguejar. E qual é a dica para lidar? O que eu faço nessa hora? de cintura. Eu vou aliar agora a fono com a psicóloga, como é que funciona? Pode sair, tem várias opções, não é verdade? Sai correndo. Não é uma Não. boa, a gente viu o Pedro falando, eu achei o exemplo dele maravilhoso, porque assim, no tratamento da gagueira, tem várias, eu já falei para vocês, né, diminuir a velocidade da fala, articular melhor os sons, falar baixo, mas eu acho que a principal dica é a que o Pedro deu, enfrentar, né, e não só enfrentar, como ir atrás daquilo que te causa angústia. Quando você enfrenta o seu medo e você vai de encontro com o seu medo, você realmente vai aprendendo a lidar e a gagueira vai diminuindo. Então, uma das piores coisas que a gente pode fazer, o que geralmente acontece? A criança, às vezes, nem percebe que está gaguejando, a família percebe, já rola aquele Aquele clima difícil. aquele clima leve, né? E aí a criança, quando se dá conta, ela começa a evitar situações de comunicação. Ah, vai lá na padaria comprar o pão. Ah, não. Então começa a fugir, prefere não falar. E o falar é um exercício para a fluência. Então, quanto mais você fala, mais fluente você fica. Porque você está trabalhando os seus articuladores, a respiração. E aí, quando você foge da situação de comunicação, é aí que a gagueira se instala com força. Tem que enfrentar Tem o que problema. enfrentar. Tem que E assim, enfrentar a essas dica coisas. que eu dou para o meu paciente, primeira sessão, eu falo, olha, essa semana a gente vai fazer o seguinte, você vai gaguejar mais. Aí as mães querem me matar, lógico, né? Eu não devia nem estar falando isso, né? Realmente vou espantar os clientes da clínica. Não vão mais. Bem, mas isso dá muito certo. Porque quando a pessoa se permite gaguejar e ela perde o medo de gaguejar, ela não gagueja. Assim, ou gagueja menos. Isso não é proibido errar, gente. É isso mesmo, viu? Dicas importantíssimas. Mas você tem perguntas aí, nós vamos responder. Pode jogar na tela mais uma interação aqui no Entre Família. André Derze, é isso? Muito bem, André. Desse. Ele fala o seguinte: se a gagueira é um problema neurológico, o gago nunca conseguiria ter uma fluência idêntica às das demais pessoas que não possuem o mesmo problema neurológico? Não, não é assim não. Nós estamos aqui, fonoaudiólogos unidos. É possível que nem apareça mais, a ponto da pessoa achar que nem tem mais. Está ali guardado, pode ser que nunca mais apareça. O Pedro, né, comentou o caso dele, deu o depoimento dele, que com 16 anos ele começou a se sentir melhor, ele não estava gaguejando, e aí depois, numa outra etapa da vida dele, ele teve que lidar de novo com um problema. Mas, geralmente, quando se busca o tratamento numa idade bem tenra, costuma dar certo e até chega a desaparecer. Claro, depende do grau. A gente tem grau leve, moderado, a gente quantifica e Tem que ter uma manutenção, doutora? Tem que estar sempre mantendo? O ideal é É sempre você- ajeitando a cabecinha, os gatilhos, essas questões assim? Geralmente, acaba ficando... Programado? acaba ficando funcional, você acaba se acostumando. Fica Internaliza, fisiológico. né, a ideia. Mas você sabe quando, num caso mais grave, você sempre tem aquela, né, você sabe que em algum momento pode acontecer. Mas aí você vai usar técnicas que a gente oferece para lidar com aquela situação, né? E também tem alguns exercícios que são justamente para ajudar você a ter uma força de musculatura adequada. Você tem uma boca toda flácida, né? O que acontece? Você não articula bem, então isso atrapalha a projeção da sua voz, né? Se você fala muito... Quem é muito ansioso, evidentemente vai gaguejar mais, porque quando você é mais ansioso, você tensiona mais a laringe, fala mais rápido, fala mais alto, ou seja, tudo que atrapalha a fluência da fala. Mas é possível você se tornar tão fluente quanto uma pessoa que não tem gagueira, com o tratamento. Excelente, olha lá, viu? Tem salvação. Mais perguntas aqui. E diz que essa é internacional, é isso? Olha lá, da Angola, Berta e Congo. Eu ficava gaga quando o assunto era estar na frente dos outros. Olha lá, a ansiedade me matava. Agora estou sempre na frente das pessoas por causa dos meus cursos e isso me ajuda muito.
Agora eu falo mais rápido, né? Muito rápido, né? E sem gaguejar. Muito bem. E é bem isso, né? Essa ideia de você sempre se expor, né? O tempo todo, porque aí as coisas podem melhorar para você. Muito bem. E agora chegou um momento delicioso. É verdade. Lembra que no início do programa eu falei que agora a gente ia articular aqui. Nós teremos uns trava-línguas aqui, muito especiais. Eu não sei se eu coloquei aqui até no plural. Ideia, gente. Mas que é muito isso? Agora, a doutora Silvia aqui vai nos ajudar com essa questão toda. E vai ser na tela agora, né? Para todo mundo, até de casa, fazer, né? Agora vou perguntar para a direção. Vai ser para todo mundo? Como é que vai funcionar agora, diretora? É o Cris, eu acho. É? Eu acho que é pro Cris, Como é né? que A gente funcionar? vai avaliando aqui. Eu posso estar avaliando também. Né? Eu vou Porque- pegar aqui na minha dália, já tá aqui. Vamos lá, então? Vamos lá? Vai ser em tela cheia, facilitou. Então vamos lá. Vamos ao primeiro trava-língua. Eu vou propor uma brincadeira. Vamos lá, então, As doutora. crianças fazem Ampliar. muito isso, né? Na verdade, as crianças brincam muito com a fala, fazem sons, brrr, né? Faz um monte de coisa que ajuda justamente a falar. E essas musiquinhas, elas ajudam muito na dicção, certo? Tá certo que é uma música, ou seja, a gente não está trabalhando a fala de quem Sim. tem disfluência, não é isso. Mas esse tipo de musiquinha ajuda muito na dicção. Então, o que acontece? As pessoas geralmente têm dificuldade em abrir bem a boca para falar na hora de se comunicar. Então, essa musiquinha do sapo, é legal a gente trocar todas as sílabas. As crianças fazem isso. Então, a gente troca, por exemplo, por U. Então, quem comanda a articulação da fala são as vogais. Então, por exemplo, eu falo A, a minha boca abre. Ela tem que abrir, senão não é A. Né? U, eu faço um biquinho. O I, eu faço um sorriso. Né? O E, um sorriso aberto. E O, um bico aberto. Quando a gente movimenta bem a boca, a gente faz as vogais corretamente, automaticamente a gente tem uma boa dicção. Então, quando a gente troca as vogais, a gente trabalha a dicção. Então, eu vou propor para a gente falar a música do sapo, trocando tudo por U. Por U? Sapo, Porque a gente vai fortalecer Vamos lá, então. musculatura Então de vamos ver, boca. joga aí na Tá bom? tela. O supu. Sapu, O supo no luvo-pu, no luvo-pucu no pu. O lumuru no lulugu, no luvu, pupu, no pu, muscuchulu. 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 Muito bem, muscuchulu. Quase uma outra língua, né? Carol canta bem, Arrasaram. cantou em U, tá? Cantei, Eu fiz quase com mais um back Eu fiz vocal. um intensivão numa música Babel, do Minha Vida é uma Viagem. Né? Então, eu faço esses intensivos. Tem um Músicas intensivo. infantis, gente. Minha Vida é uma Viagem. Isso? Tem a nova agora. Minha Vida é uma Viagem. Tem. Tem o Minha Vida é uma Viagem 4 agora, com a outra. Aquela eu não consegui, não. É que tem uma... Aí vai dificultando, agora né? É o Daniel Litt, por favor, Marla, dê jeito aí. Eu só consigo quando for até a idade de 1 ano e meio. Mais ou menos. Vai lá. Vamos ao próximo desafio aqui na nossa tarde de Trava-Línguas aí. Vamos lá. Ai, É o clássico. Carol, vamos lá, Carol. Vamos com a Carol. Vamos lá. Três tigres. Se Eu não mexer. consigo. Então, peraí, vou vendo tem aqui. que esticar bem o não sorriso, consigo. ó. Senão não dá Vai, Carol. certo. 3 tigres, 13 tigres, 33 tigres. Aí, Carol. Por essa vocês não esperavam. Vai, Carol. 3 tigres, 13 Três tigres, 33 tigres. 33 trigos nos trigos, nos tracos do trigo. É isso aí. 3 tigres, 13 tigres, 33 Chutei tigres. o Tá balde muito bem, do está trigo muito É bem. isso aí. com o tigre dentro. Pronto. Até os tigres ficaram Eu emocionados. inventei outro nesse texto, momento, né? Eu tô aqui compondo, na Mas o verdade. importante é que teve tigre, teve Tem trigo tigre, também. Tem trigo e coloquei até um saco. Legal, é porque é o 13. É o Não adianta eu falar. Se eu Três faço um tigres, 13 trava-língua tigres, sem 33 mexer a tigres. boca, um prato de É trigo para um verdade, aquela coisinha. Eu não estou exercitando, então tem que... A gente fala em sobrearticular. Lógico, gente, que não é para sair na rua falando assim com as pessoas, porque aí você complica. Assusta, né? Assusta. Eu acho complicado. Né? Cada um com seu cada qual, mas não aconselho. É que agora com máscara a gente pode falar o que quiser, né? verdade. Você pode dar uma disfarçada. Agora é. verdade. Sai falando, A abre. pessoa, você passou por mim bravo, não, estava sorrindo. Quem é que pode provar que não? Sem me enganar. Eu falei, você que não me ouviu, eu tava de máscara. Gostei! Joga aí mais um trava-língua. Musiquinha, tá, gente? Olha Ó. aí. Mana, o mané se mandou
Mana, o mané se mandou, nossa, nada nisso é normal. O mané se mandar sem comer seu mingau. Não, eu fiquei com uma tristeza da Mana Gente, nesse sentiu, momento. Isso aqui é um caixa de música, Não tá? é. Ô, Isso aqui Mana. não é entre família. O Mané se mandou, Mana. Que é isso? Mano, Onde é o Mané que se foi? mandou. É triste. E ainda com essa história do mingau, agora friozinho, gente. Nossa, já lembrei do Nescau, meu gato. Vamos tentar, Fugiu Carol? pela janela. Vamos tentar fazer ou não? Sem Vai lá, cantar, vai porque eu lá. não conheço a Cantando música, mas não vamos, pelo sei menos o vamos ritmo, ler. é, não sei o Vamos ler aqui para tentar esse trava-língua aí. Vamos lá então. vou lembrar Mana, o o Mané ritmo. se mandou. Mana, o Mané se mandou. Nossa, tá nisso é normal? O Mané se mandou sem comer seu mingau. Tá Traz vendo triste, só, né? gente? A gente tem que- Mano, Não, que Mané, absurdo. Vamos comentar esse assunto. Que absurdo, gente. Sem comer um mingau, meu amigo. Gente, é um mané Ah, mesmo. sem comer o mingau, é não ia. um mané. É um mané. E qual o benefício da gente trabalhar esse tipo de musiquinhas, de trava-línguas, enfim, né? É um treino, né? No dia a dia. É só um exercício, é só uma dica de exercício no intuito de você forçar essa movimentação. Quando a gente abre a boca para falar, porque a maioria das pessoas não movimenta a boca para falar. E aí a voz nos projeta, fica uma voz presa. Pra O dentro. que tensiona mais a laringe, dá mais disfluência. E agora com a máscara tá um inferno mesmo, né? Porque a pessoa As fala pessoas, você elas escuta já assim, não "Bo, bo, bo, bo". Um excesso de médio, de grave. Já tá uma dificuldade. A minha irmã, ela falava assim, quando a pessoa... Tem pessoas mesmo que têm dificuldade de projetar a voz, né? Então, É. vai falando pra dentro, ela fala assim, menina, põe vida. Põe vida na sua palavra. Que eu não tô conseguindo... Menina, põe vida. Dá uma agonia, né? Dá uma agonia. Você é fonoaudiólogo, não, viu? Você tá lá, fecha a boca, vamos lá. Agora, doutor, às vezes é falta, tem gente que tem dificuldade na pressão diafragmática, não tem uma base. sim. Aí tem gente que faz um Ela- exercíciozinho de fazer de abdominal, canto. uma respiração, tem aquela do livrinho, né? Canto De levantar o lírico, assim, ó. livro, E às vezes, até para projetar a voz no canto, a pessoa, nossa, como é que aquela voz ela abre a boca? É estudando um pouquinho do belting, né? Que o pessoal fala, aquela projeção de chamar a pessoa do outro lado da rua e tal. Isso. Então vai treinando um pouquinho. Tem gente que, um exemplo, você canta barítono, vai cantar primeiro tenor, tem uma dificuldade, usa um pouquinho do palato, joga um pouquinho a voz na nuca. Então, algumas técnicas para você falar o Vai tempo todo. ampliando. Eu faço um personagem mesmo, que é o vovô, que é uma voz rasgada. Então, eu uso muito drive na voz, porque eu tenho que fazer ele todo dia. Então, você pega a prega, né? Joga ela de uma forma um pouquinho menor e ela arranha um pouquinho a voz, né? Então, se eu usasse uma técnica, outra técnica na voz, eu ia prejudicar. Então, hoje tudo é um jeitinho de técnica. Para quem é professor, para quem fala em TV, quem fala em rádio, mas que tem a comunicação, você tem que ir num fono. Um exemplo, gente, eu não vou procurar doença, você tem que ir para investigar. Você podia ter um resultado muito melhor, ampliação, cansa, né? Então, tudo é técnica, né, E é um doutora? aprimoramento também. Você não precisa procurar o fonoaudiólogo quando você está com um problema só. Exatamente. A gente trabalha com a área da voz profissional, da oratória, né, para aprimorar o que você já tem de legal. E sempre dá para melhorar, né? Não precisa ir lá quando tiver um problema, uma dificuldade, né? Não, mas fica à vontade. Exatamente. Não precisa levar problema para lá não, gente. Não. Pode ir, que ela melhora o que você já tem. Mais uma situação aí, tem mais um trava-língua aí, viu? O povo tá querendo complicar. O quê? O que Cauí quer? Cauí quer kiwi? Que kiwi que Cauí quer? Quer? Cauí quer Cauí qualquer quer qualquer kiwi. kiwi. Gente, mas Qualquer que kiwi. quica, hein? Mas que Tem que mexer. Você fala um negócio Qualquer desse sem kiwi. mexer a boca? Tem que falar. Uau, Qualquer tem kiwi. bastante, né? Vogais que são antagonistas, né? Que os músculos se movimentam de forma antagonista, que é para forçar. Isso que eu ia perguntar, né? Se tem junções de vogais que são benéficas para cada situação que você queira na voz, né? O Cris falou aqui lindamente várias palavras que eu não entendi nada, né? E aí, joga para cá, joga para lá, tipo, drive, pendrive, não sei. Mas o importante é a gente Não, se eu não entender. usasse, não tá eu certo. já estaria com a prega vocada, Não tá um calo certo, nas é pregas verdade. vocais aí. É verdade. É. Machuca mesmo. Então, tem palavras importantes que podem ajudar, né, São vogais? esses trava-línguas que você acha na internet facilmente, eles ajudam porque geralmente são vogais que são antagonistas no movimento e que vão forçar você a mexer mais a boca para conseguir falar. Se você não mexer bem a boca, não vai sair. Né? Não tem como, aí fica aquela coisa embolada, mal Tem que articulada. articular. Aproveita e faz em casa. Você está mais tempo em casa, faz aí na frente do espelho. Ninguém vai brincar, não. A não ser que você tenha irmãos. Eu, por acaso, tenho alguns, então aí pode dificultar. Mas você está falando aí no WhatsApp, né? Nós estamos aqui para te ouvir. Não fica com vergonha, não, viu? Mande sua pergunta, sua interação, sua dúvida aqui no Entre Família.
Carlos Eduardo perguntando o seguinte, olha, a gagueira é mais comum em mulheres ou homens? Interessante. É uma questão de gênero ou não? Não que eu Boa saiba, nunca pesquisei isso, nunca me... Na verdade, não sei te dizer. O que eu sei te dizer é que os problemas de fala, eles aparecem mais nos meninos do que nas meninas. Na E infância. geralmente os meus pacientes, eu estou lembrando aqui, geralmente, realmente apareceram mais meninos com gagueira do que meninas. Eu nunca encontrei uma gaga Eu na minha vida. Eu conheço uma. Eu nunca encontrei. Mais homens, mas uma. Aparece, Mas não tem nada científico, meninos. né? Você Eu não consegue não sei te pensar, dizer, né, mas no eu momento. acredito. Geralmente os problemas da fala aparecem mais nos meninos. Nós mulheres somos muito boas em falar. Desde cedo. A gente fala. Eu tenho 2 projetos de mulheres lá em casa, eu sei. Fala mesmo. Tudo E vai bem, treinando, rapaz. né? Me Quanto senti menor. fora aqui, me senti um pouquinho fora. Eu vou dar uma volta aqui, pegar um ar. Bullying. Eu já volto aqui. E ele tem um menino, ele não sabe o impacto que é ter uma menina. Né? Não é fácil, não. Elas falam. Mas você pode continuar falando aí, calma, que nós já vamos te responder. E se você quer dar uma pausa, beber uma água, que isso é importante também, viu? Essa pausa é importante. Então, nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Muito bem, estamos de volta falando dessa linha de comunicação, né? Quebrando esse verniz também do preconceito com a questão da pessoa ser gaga. E você fazendo esse trava-língua aí deve estar dando gargalhada, né? A pinta do peito do pé do Pedro é preta. E aí, tá fazendo também? Tem essa que você tem? Manda pra gente. Agora o negócio é o seguinte, hein? Às vezes você vai na caixa de correio e começa a gaguejar. Aí você fala que é uma questão psicológica, fisiológica ou é o boleto? Hã? Você também pega o boleto. Aí o que acontece? Você faz parte desse travamento, porque o boleto não veio sozinho, descobriu o seu endereço. É você que passou lá, comprou aquela bota que não devia comprar. Tem que comprar a bota, claro, no tempo certo. Mas, Cris, que tempo é esse? Eu não anoto nada. Agora está vindo talvez uma crise financeira. Chegou o momento. Você não viu o Pedro aí? Ele tem que encarar os seus medos. Você tem que encarar isso. Até quando você vai ficar sem economizar? Pedindo dinheiro emprestado, juro no cartão. Respira fundo, nada de gaguejar. Dá um sorriso, tranquilidade, que o seu presente está aqui na minha mão e pode ser seu também. É o Saldo Mais, é um guia prático financeiro e já para aliviar as tensões, ele é de graça. Palavras que aliviam gratuitamente, não paga nada, é 0800. Olha a leveza que flui a minha fala quando a gente está mais aliviado. Mas é claro que tem que fluir, não é fácil. Mas, Cris, dá para economizar no pouco? É claro, uma questão de visibilidade. Você pega 2 pessoas, tá? Ganha o mesmo salário e uma trocou de carro, arrumou tal, com o mesmo salário. É uma questão de saber o que entra, o que sai. Cris, eu acho muito importante. Eu não tive isso na minha família. Faz isso com teu filho. Aqui tem um bloco especial, aqui um tema, para realmente isso começar de cedinho. Você vai cobrar de um adolescente depois? Tem que ser tudo certinho nessa fase de esponja. Gostei demais, Cris. Ainda mais que é de graça, nem o correio. Então liga. 0 operadora 12 21 27 31 21. E também tem o nosso WhatsApp, que você pode pedir 12 98 100 14 25. Ó, não reclama, depois você vai ver aquele boleto e vai dizer assim, ó, foi eu que fiz. Tem dinheiro para pagar, tá programado. Chega de gagueiro, o negócio agora aqui, ó, é organizar e vai sobrar. Vem comigo, vamos para a nossa sala. Aquele boleto de vez em quando, né, Carol? Nossa, deixa a gente assim, ó, travado, não consigo falar nada. Mas não é gaguejar, não. É sem Não, palavras. Tem é a música que a palavra. gente começa a chorar. Sem palavras. Começa a chorar, só faltava Vai trilha derrubando sonora. a lágrima aqui, ó. Agora, olha, o que é de chorar é quando algumas crianças, elas lidam, né? Algumas pessoas lidam com a gagueira, embutido nisso o preconceito, gente. Como é que é isso? Olha, agora quem vai falar pra gente, vai nos ajudar a entender mais sobre essas questões da gagueira relacionadas a assuntos psicológicos, é Eneida Torres. Ela é doutora em psicologia, educadora, psicóloga clínica, palestrante e da casa aqui do Entre Família. Seja muito bem-vinda. Olá, boa tarde para vocês. Boa tarde. Eneida, conta um pouco pra gente. Por que tem essa relação, né? E como lidar com essa relação da gagueira com as questões emocionais? E se tiver embutido nesse processo bullying, né? Muitas vezes ele pode desencadear a esse comportamento. Como é que a gente faz para lidar com esse processo ou mesmo extinguir, né, essa dificuldade da vida da criança ou mesmo do adulto?
Bom, num primeiro momento, já foi até falado pelas especialistas que estão participando, que a disfluência, ela não é uma questão obrigatoriamente de ordem psíquica, de ordem emocional. Muitas pessoas até imaginam que seja. Quando o Cris comentou aí que você abre um boleto e você até gagueja, nesse momento é o fator estresse que te leva a gaguejar. E isso pode acontecer. Agora, aquele que é gago de verdade, que tem a disfluência na fala, esse daí enfrenta uma outra questão, como você falou, Carol, que é a dificuldade mesmo e o preconceito. O que acontece muitas vezes? A pessoa quer falar, ele é um distúrbio e é muito importante que quando a pessoa está querendo falar, ela tenha a necessidade de se comunicar e de ser bem escutada. Só que as pessoas começam a rir. E a primeira coisa que acontece em geral é se transformar em piada. E a piada é o mais sério de todos. Inclusive, pesquisas foram feitas com adolescentes, com adultos, e eles contam que a parte mais difícil da vida deles não é lidar com a dificuldade da fala, é lidar com o preconceito. Porque o preconceito vai afetar diretamente algo que é chave, que é a autoestima, a autoimagem que a pessoa tem, vai levar a pessoa a todas essas situações de evitamento, de não querer contato. E na infância, bem no início, a criança não percebe tanto, só quando ela começa a ser muito cobrada. Mais tarde, por volta já dos 8, 9 anos, a criança já começa a sofrer muito com o preconceito. E o bullying, a gente sabe, é grave. Todo tempo as pessoas estão fazendo. Nessas pesquisas que são feitas com pessoas que são gagas, quando elas falam, elas mencionam logo de cara. Elas não acham graça nas piadas, porque elas são motivos de piadas. Quando a gente dá risada do outro, é muito divertido. Mas quando alguém está rindo da gente e de algo que a gente não consegue controlar, fica muito difícil. O Pedro, na fala dele, foi bem bacana. Ele não abordou a questão do preconceito. Ele abordou algo que é muito legal, que foi a luta dele, a persistência dele para falar bem. E até interessante, não sei se vocês perceberam, no iniciozinho, a fala dele é um pouco pausada, mostra um pouquinho da gagueira. Depois ele fica fluente. O que é esse fluente? Eu sou acolhido, eu sou bem aceito. Então, o que acontece? O trabalho do fonoaudiólogo é importantíssimo e muitas vezes precisa de uma equipe multidisciplinar. E aí vem o papel do psicólogo junto, porque a gente tem que trabalhar com a família, com essa questão da família respeitar, explicar para a criança, quando é criança, assim, olha, o que acontece com você pode ser superado, como superar. Então, há um trabalho feito também com a família. Esse também é um trabalho, a questão do preconceito, a gente vive isso muito no ambiente escolar. É preciso trabalhar a conscientização na escola. Hoje, atualmente, é muito difícil você ver alguém dando risada de uma pessoa que precisa de muletas, precisa de cadeira de rodas. Por que é tão difícil? Porque houve uma conscientização na população. Então, é muito difícil virar motivo de piadas. Da mesma forma, precisa ter uma campanha de conscientização de que a pessoa que tem dificuldade na fala, ela precisa ser respeitada. Então, ambiente escolar é fundamental, campanha dentro da própria família, olha, a gente não vai rir, a gente não vai corrigir, a gente vai conviver com isso. Nós temos o hábito de esperar que aquela pessoa vá gaguejar, porque nós também gaguejamos. Nós temos até algumas situações que precisam ser levadas campanhas para as empresas. Há um caso, mais ou menos de 2016, eu acredito, em Campinas, de uma pessoa que foi demitida porque ela deu risada de um outro que era gago, tentou imitar, mas imitando na forma de chacota. E a empresa tomou uma posição, ela disse assim, não, nós não podemos aceitar o desrespeito. Nós precisamos dessa conscientização. E Eneida, existe também... Oi. E a gente percebe que quando essa mesma postura, ela tem o reflexo dentro de casa, que eu acredito que seja a base, né? Que a gente está falando de família, a base para todos esses processos, quando chegar na escola, né, um amigo vai rir do outro, quem sabe
a pessoa que já está ali bem, né, que já tem esse tipo de educação, vai chegar, ó, acho que isso não é legal, não tá bacana, né? Porque uma pessoa que gosta de fazer chacota, ele quer um público, né? Agora, se não tiver um público, um palco, ele não vai conseguir dar esse show todo. E quem deu um show aqui de explicação para a gente dessa relação foi você. Muito obrigado por mais uma vez contribuir aqui com a Entre Família. De nada, é um prazer estar com vocês. Lembre-se, o preconceito não nasce com a gente aprende. Então é melhor desaprender. Tchau para vocês. Eita, fechou com uma frase fantástica. Inclusive, né, um abraço nosso aqui, ó. Volte sempre. Quando passar essa pandemia, vem aqui ao vivo. E uma frase que a gente nem vai entrar em contato, mas olha, dá uma analisada na questão midiática, sobre preconceito, tá? Dá uma analisadinha, você que está aí, ó. Essa frase é bem no momento factual aqui. Pega um pouquinho, dá uma analisada e vamos compartilhar. Muito E agora bem. é o seguinte, agora o povo de casa, eles são demais, né? Absorvem Carol, participam. Sensacionais. Vamos dar uma olhada nessas participações? Esse programa é feito por você, meu filho. Você que manda aqui. Pode jogar na tela a sua interação aqui, que nós estamos aqui para te responder. E quem vai falar com a gente é a Tamires. Tamires, minha filha tem 4 anos, bem nessa fasezinha aí, né? Ele está aprendendo a falar. E percebi que de uns meses para cá, ela vem gaguejando. Isso é normal ou não? Avaliando os 4 aninhos aí da filha da Tamires, doutora. Tá certo. Tamires, o que eu sugiro para você, Tamires? É importante fazer um diagnóstico diferencial. Eu tinha falado sobre isso. Existe uma gagueira que é normal no desenvolvimento. Né? Por volta dos 3 anos, né, o vocabulário da criança aumenta muito. Igual quando a gente está aprendendo um idioma. Quando a gente está aprendendo um idioma, a gente faz muita hesitação. My name is, né? Isso acontece muito. Então, é comum que por volta dos 3, 4 anos de idade, com esse vocabulário ampliando muito, haja uma gagueira, que pode ou não ser a gagueira normal do desenvolvimento. Então, possivelmente vamos pensar assim, só que quem vai poder fazer esse diagnóstico diferencial é o fonoaudiólogo. E como que a gente faz? Avaliando a fala. Ou seja, como que a gagueira ela se manifesta? Através de bloqueios, né? A gente tensiona, né, e não consegue mais falar, através de prolongamentos, certo? De repetições de fonemas, parabéns, né, enfim. Então, dependendo de como se manifesta, a gente consegue fazer esse diagnóstico diferencial. Então, eu aconselho, não custa nada, procurar uma fono só para fazer a avaliação. Não quer dizer que vai fazer tratamento. Talvez ela olhe para sua filha e fale, tá tudo bem, fica tranquila, vai passar, né? Ou então, talvez fale, olha, tá leve, volta daqui a 1 ano para a gente rever, vamos começar o tratamento agora, já estou observando algumas características, como essas que eu mencionei, o bloqueio, né, as repetições de sons mesmo, né, repetir sílabas, tudo bem, repetição de palavras, mas quando começa a repetir sons iniciais, né, faca, né, aí já são alguns sinais, principalmente quando a gente tem algum concomitante físico. Então, se no momento da gagueira eu tenho alguma tensão corporal, aperto os lábios, ou pisco, ou ponho a mão na boca, quando tem um concomitante físico, aí sim já é um sinal de alerta para começar tratamento. Então, tem que fazer essa avaliação, não tem jeito. Eita, é isso mesmo, buscando os profissionais para falar de cada área, viu? Porque a gente fica ali, né, aquele desespero para tentar lidar com as dificuldades dos filhos, mas a gente também consegue aí mais informações verídicas importantes com o profissional. Mais uma pergunta na tela, pode rodar. É anônimo, olha lá, meu namorado é gago, mas já notei que quando ele fala baixinho ou sussurra, ele fala normalmente. Será que essa gagueira tem cura? Muito bem, cura não, mas talvez passe até desapercebida se ele fizer um tratamento. Lembra quando eu falei? Quais são as 3 coisas que ajudam, aliás 4, né? Que ajudam muito a gente a ter menos gagueira. Falar baixo, então você falou que ele fala baixinho e sussurra. Por que que isso ajuda a gente a ficar mais fluente? Porque eu tensiono menos, eu relaxo essa musculatura. A gagueira nada mais é do que uma contração de alguns músculos que impedem a saída da voz, né, e da fala. Então, quando ele fala mais baixo,
ele já fala melhor. Isso quer dizer que ele tem um prognóstico, ou seja, uma chance muito maior de melhora caso ele venha fazer um tratamento. Mas também não dá para ele ficar falando sussurrando e cochichando, porque aí ele vai ter um outro problema. Se eu falo sussurrando, eu crio nas cordas vocais o que a gente chama de fenda, uma fenda fisiológica, ou seja, uma separação. E aí, se eu continuar falando desse jeito, eu vou ter nódulo de corda vocal, é um outro problema. Então, o ideal é que ele procure, né, já que ele tem, rapidamente ele consegue resolver, às vezes uma sessão de fono com umas orientações corretas, ele vai usar de técnicas para conseguir falar de maneira fluente, né, e sem prejudicar as cordas vocais, sem prejudicar a voz. Doutora Silvia, muito obrigado. A gente podia passar aqui mais tempo falando, foi uma aula e volte sempre. Obrigado por deixar a nossa fala aqui um pouquinho mais suave, falar mais baixo. Não, mas tem todas as técnicas. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui. Sempre que quiserem, estarei à disposição. Um abraço para todo mundo. Agora, Carol, é o seguinte, hein? Você sabia que na Bíblia Moisés era pesado de língua? Será que ele era gago ou não? Será? Quem pode falar isso pra gente é o pastor Alceu, né? Ele tá por aí? Oi, Carol. Oi, Cris. Que bom que nós estamos juntos hoje aqui, novamente no Entre Família, para ajudar e para dar esperança, né? Eu estava ouvindo o tema hoje, acompanhando todo o programa Entre Família, e eu fiquei pensando naquele filme chamado O Discurso do Rei, onde um rei ele tem essa dificuldade com a gagueira. Mas eu também observei nesse filme, O Discurso do Rei, eu observei que ele era um marido, então ele era uma pessoa que casou, tinha poder, tinha conhecimento, ele era amado também pelas suas filhas e pelo seu povo. E a gagueira foi uma oportunidade dele fazer alguns discursos, e alguns discursos famosos. Eu gosto de ler discursos, e eu sempre li os discursos dos famosos. Tem um outro famoso que tinha a dificuldade da gagueira, chamado Aristóteles. A história diz que ele era gago, mas ele superou e até instituiu escola de filosofia. Tem uma outra pessoa que me chama a atenção também na história, chamado Demóstenes, o maior orador grego. Esse é o título dele, Demóstenes. Há outros, o grande cientista, que também era cristão e era gago, Isaac Newton. E tantos outros. Eu sei que a gagueira é 8 vezes mais comum em meninos do que meninas. Tem estudo científico sobre isso também. E olhando toda essa questão da gagueira, eu me lembrei de que Deus é capaz de enxergar na semente de maçã uma macieira. Então, quando Deus olha para você que tem esta dificuldade ou qualquer outra, eu quero dizer para você que Deus não te vê como as pessoas te veem. Deus não olha o exterior, nem olha o jeito nosso de falar. Ele olha para o nosso interior, não aquilo que somos, mas aquilo que podemos ser nas mãos dele. No Salmo 22, o verso 4, diz assim, olha, que Deus não despreza nem abomina a oração daquele que sofre. E voltando para o texto bíblico, Moisés, ele era gago, Cris. E ele era gago e ele usou a gagueira como um obstáculo para o chamado de Deus. Mas Deus disse para ele, eu vou ser com a tua boca. E para você que tem essa dificuldade, eu quero ler Isaías 41, verso 13, que diz assim, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Conte com a ajuda de Deus. Ele te pega pela mão e guia você. E eu sei que a gagueira não tem cura, mas tem tratamento e com fé em Deus, vencemos. Amém! Coisa linda poder ter um programa como esse aqui. Obrigado, viu, pastor? Aquele abraço. Se fosse na Bahia, aquele cheiro, aquele cheiro. Agora, Carol, é o seguinte, hein? O programa de amanhã também vai estar muito especial, um assunto que a gente vai aprender muito, né? Com certeza, olha, porque muitas pessoas estão isoladas ali, alguns problemas mentais ali, né, da área emocional estão aparecendo. Imagino que a depressão na terceira idade tem sido também acentuada e é sobre isso que nós vamos falar amanhã, viu? Temos um profissional que vai te ajudar a identificar algumas situações aí que podem estar aí sinalizando uma depressão. Olha aí, gente, tem gente que fala assim, olha, quando fica mais velho, fica um pouquinho mais ranzinza e tal, mas existe uma diferença, uma questão comportamental e existe a rede de apoio. E a palavra da rede de apoio é amor. Então, se você ama aí, né, um dia, se tudo der certo, nós vamos chegar lá. Eu estou chegando aí, estou ficando mais grisalho e tal, e eu vou querer uma rede de apoio. Então, olha, amanhã você vai, inclusive, levantar uma bandeira na sua casa para tirar isso aí e entender um pouquinho. Então, depressão
na terceira idade. Já coloca, inclusive, no WhatsApp e compartilha com a família, Carol. Olha, porque muitas vezes você faz parte aí do grupo de risco e está isolado em casa, está sozinho ou só com o esposo. Tá difícil, eu sei, tá difícil, mas amanhã você vai ter dicas importantes de como driblar esses momentos difíceis, viu? Essas dificuldades. Às vezes é só uma tristeza momentânea, viu? Fica tranquilo. O nosso programa está acabando, mas depois do Entre Família tem um programa especial com um cheirinho, gente, de saúde, hein? Delicioso! E ela já tá lá. E aí, Teru, como é que tá as coisas por aí? Vem cá, vem dar uma espiadinha no que eu vou ensinar aqui no Vida e Saúde hoje. É esse creme de palmito com ervilha maravilhoso. É por isso que você tá assim, sofrendo aí, Carol. Sofri. Nossa, já me deu um sentimento. Inclusive, hoje é o dia de conscientização contra a obesidade infantil. Olha aí, Pois gente. é. Então essa cozinha tem que ser natural aí mesmo. Vai ser natural e a gente vai falar um pouquinho sobre essa conscientização, Carol, que precisa acontecer em todas as famílias, tanto para prevenir como para encarar o problema da melhor maneira possível, para que as nossas crianças cresçam bem em todos os aspectos. Hoje Que coisa tem claramente. boa. Claramente também. Tem, que eu sei. Nossa, já estou sabendo todos os spoilers. Tem claramente, tem convidado especial na cozinha. O Dr. César vai falar um outro aspecto, né, dessa conscientização contra a obesidade infantil, da obesidade infantil, melhor dizendo. E também vou ter convidado especial aqui na cozinha. É o Jader que está aqui. E olha, tem coisa muito boa saindo do forno da gravadora. Então a gente quer saber alguns detalhes desse lançamento do DVD do Arautos que vai acontecer amanhã. Que bênção, amor e graça, hein, Carol? Bênção. Excelente. Tem saúde emocional, tem alimentação natural, tem de tudo que a gente precisa. Fica aí com a gente, continue, viu? Porque o Vida e Saúde está especial. Eu não quero perder não, viu, Cris? Parece que eu já Não, imagina o Jader aqui tocando, cozinhando ali, aqui, aquele cheirinho. Aqui, ó, vindo aqui. Olha aqui, ó, o Jader só aqui, ó, DVD Amor e Graça. Que é isso, Será que alguém gente? pode trazer comida aqui para o nosso programa? Vamos lá, gente. Vamos pro estúdio lá. Vamos correr. Música e comida boa. É tudo Tá que eu brincando preciso. o quê, Você gente? também, viu? Continue aqui, nós vamos junto. tempo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.